Olá, minha gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos ver aqui, o pessoal já está chegando, né? Muita gente chegando aqui, um imenso prazer receber vocês aqui. Peço que vocês digam aí a cidade, de onde vocês estão, é, o país onde vocês estão. Estou vendo aqui gente da Irlanda, né? Já chegando aqui. Boa noite a todos vocês. Nós hoje teremos uma noite muitíssimo especial. Vamos falar de um tema que interessa a todas as pessoas, né? Um tema extremamente atual, e vamos também trazer uma pessoa de altíssimo gabarito, né? Uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho, pela sua coragem, né? De estar compartilhando, uma pessoa que estuda muito, né? E que tem esse propósito de levar uma verdadeira cultura de saúde. A gente vive hoje numa cultura de adoecimento em massa, e todo dia surge um novo remédio, todo dia surge um novo fármaco, né? E a gente, todo dia, abre-se uma farmácia, e todo dia se abre um hospital, e a gente vê cada vez mais as pessoas doentes, né? E, e, e ninguém fala na questão essencial, que é uma mudança, uma mudança de cultura, né? Que é uma cultura voltada verdadeiramente para a saúde. A gente tem uma cultura voltada hoje para a doença, onde os próprios profissionais de saúde estão nos índices mais altos de adoecimento, e a população, né, que está dentro dessa cultura, ela entra também nesse embalo, né, e entra naquela coisa de cuidar do sintoma das doenças, agride o seu corpo com muitas toxinas, tem pouco conhecimento sobre o que é um estilo de vida saudável, como promover a sua saúde, como se prevenir das doenças, né? E aí, esse trabalho que eu venho fazendo está voltado exatamente para resgatar esses princípios mais originais da medicina, né? Como o próprio considerado o pai da medicina, Hipócrates, dizia, faça do seu alimento o seu remédio, faça do seu remédio o seu alimento, né? E aí eu tenho um prazer de ter hoje aqui conosco um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro, e que recomendo o trabalho, porque eu sei da integridade do trabalho dele, da coragem que ele tem de estar se contrapondo a todo esse grande sistema de adoecimento em massa, e que é uma pessoa extremamente estudiosa e atualizada, né? Sempre que eu converso com o Dr. Lai Ribeiro, né? Ele está por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, ele é um estudioso incansável e uma pessoa que está sempre disponível a compartilhar os seus conhecimentos e levar para que mais pessoas possam usufruir de tudo isso. Então, esse encontro nosso de hoje tem esse propósito, e a gente vai trazer um dos temas, digamos assim, que é sempre um tema urgente, né? É sempre um tema urgente, porque a quantidade de pessoas que adoecem com câncer é cada vez maior. As estimativas apontam que nos próximos 20 anos o câncer vai estar passando as doenças cardiovasculares, né? Laí vai falar sobre isso aí. E aí a ideia desse encontro aqui é que você possa ter informações de altíssimo nível, onde você possa utilizar também esses conhecimentos para você, que você possa compartilhar com sua família, que você possa compartilhar com as pessoas do seu convívio, para que a gente possa espalhar notícias boas. As pessoas estão muito viciadas em ouvir notícias ruins, ficar na frente ali da televisão só ouvindo notícias ruins, e muitas vezes elas terminam se intoxicando, elas terminam se desconectando, porque elas não simplesmente não têm oportunidade de ver coisas boas, né? E o dia de hoje, certamente, vocês vão ver aqui muitas notícias importantíssimas e que vocês poderão utilizar, né, no dia a dia de vocês, para que a gente possa, quem sabe, né, com a ajuda de todos, a gente mexer nessas estatísticas aí, levar para o nosso país, para o mundo, né? Esse webinário vai para o mundo todo, é uma verdadeira cultura de saúde. E aí eu quero dar boa noite aqui ao doutor Lai Ribeiro, né? É um incansável aí divulgador desses conhecimentos, né, das práticas integrativas, naturais de saúde, voltado para uma medicina preventiva, né? Lai que tem aí uma bagagem enorme, quase 150 trabalhos científicos publicados em revistas indexadas internacionais, teve a experiência de ter passado pelas grandes multinacionais
do medicamento, que faz com que ele conheça toda essa cultura, e num determinado momento da vida dele, ele mudou de lado, saiu da cultura da doença, e é uma pessoa que propaga de forma muito corajosa uma nova cultura de saúde. Ô, Magali, que bom que você está aqui, querida. Magali é uma senhora de Curitiba, né, que estava sem conseguir escrever, agora ela acabou de dizer que conseguiu escrever. Laí, boa noite. Uma boa noite, eu gostaria que você fizesse aí uma pequena apresentação aí do seu vastíssimo trabalho para as pessoas que talvez tenha gente aqui que ainda não lhe conheça, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco você melhor, para que a gente comece essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui sobre o câncer. Pois não, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando conhecimento com você. O conhecimento só tem valor quando ele passa de um cérebro para outro. Do contrário, ele vai para o túmulo, ele não tem validade nenhuma. Não adianta nada eu ficar estudando só para mim, se eu não compartilhar esse conhecimento. Nem eu vou me beneficiar dele, porque um dia eu vou morrer, ele vai embora. Então, esse momento de compartilhar faz a diferença. Eu espero que o que nós vamos discutir aqui essa noite faça uma diferença na sua vida, que é o que interessa, é a sua vida. Como o Wallace acabou de dizer, você vai no sistema médico, no sistema de saúde brasileiro, que, na realidade, nós não temos um sistema de saúde, nós temos um sistema de doença, e você vai lá e você vai receber um remédio que vai remediar, não vai resolver o seu problema, e a solução está nas suas mãos. É muito simples, está nas suas mãos. E hoje eu vou mostrar para você que mesmo o câncer, só a palavra câncer já a pessoa não gosta nem de escutar, tem gente que até que escreve, fala só, ele está com isso aqui, ó. Não pode falar nem que é câncer. Tem a época, 20 anos atrás, a pessoa não podia, ele tem aquela doença. E nós vamos ver que aquela doença, hoje, pode ser muito bem controlada, que é uma doença crônica, é igual ter um diabetes, é igual ter uma artrite reumatoide. Então, você pode conviver com ele e manter uma longevidade, ou seja, viver muito tempo e com boa qualidade de vida. Esse tem que ser o foco do tratamento do câncer. É você viver mais tempo e com boa qualidade de vida. Admitir que o câncer é uma doença crônica e que é controlável. Às vezes você vai querer matar o câncer e acaba morrendo junto com a morte do câncer, acaba morrendo o dono do câncer. Então, nós não precisamos fazer isso. Nós podemos fazer que o câncer, como uma doença metabólica, cuidar, ele não evolui, pelo contrário, ele regride, e você tem ele cronicamente, como você tem um diabetes, por exemplo. Mas vamos lá, olha. Olá aí. Agora eu gostaria que você, de forma, digamos assim, imaginando aqui que você está numa sala de aula com pessoas leigas, né, que nunca ouviram falar sobre câncer. Eu gostaria que você traduzisse para as pessoas o que é de fato o câncer. Hoje se fala muito que o câncer é um sintoma, na verdade, de uma doença metabólica. Você poderia explicar para a gente isso aí? O câncer, ele se caracteriza por uma duplicação incontrolada da célula. Uma célula, ela deixa de ter as características normais, ela deixa de respirar o oxigênio, como todos nós, e aquela célula agora, deixando de respirar o oxigênio, ela passa a fazer um fenômeno de fermentação. Igual você fermenta o vinho, fermenta a cachaça, fermenta o vinagre, a célula passa a fermentar. E além dela não usar o oxigênio passa a ser veneno para ela, ela agora tem uma capacidade de se multiplicar muito rápido, de uma forma desordenada. Isso acontece conosco todos os dias. Nós temos milhares de células cancerígenas no nosso sangue por dia, que nascem e morrem. O nosso sistema imunológico, o nosso sistema imune, a nossa polícia, ela vai lá e prende essas células, e executa elas, dá pena de morte para elas. Isso está acontecendo todo dia, toda hora, a todo momento. Se o nosso sistema imune enfraquece, e essa célula agora começa a multiplicar, e não tem mais a polícia para chegar e prendê-la, ela vai formando núcleos. E esses núcleos são pequenos tumores, que devagarinho, mas muito devagarinho. A evolução de um câncer de próstata, por exemplo, pode levar 20 anos, desde que ele começou
até a detecção dele, pode se passar 20 anos. Aquilo ali vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando forma 1 bilhão de células iguais, todas elas cancerosas, forma-se um grão, um grama de você pesar. Você vê o tamanho que é mínimo. E essas células agora, formando essa colônia, que nós chamamos o tumor primário, além dela ter essa capacidade de ir crescendo e se multiplicando desordenadamente, é como se fosse uma cidade que cresce sem regulamentação, ela também tem a capacidade de invasão. Ela começa a invadir os tecidos circunvizinhos. Ela tem uma terceira propriedade, que é chamada de migração. Uma daquelas células, ou várias delas, cai na corrente sanguínea, cai no sangue, ou cai na linfa, e vai para um outro lugar. Então, vamos dar um exemplo. Uma mulher tem um câncer de mama, um tumor de mama, e aí vaza essas células no sangue e vai para o osso. E lá forma um outro tumorzinho, que é paralelo àquele da mama, só que agora chama metástase. A mama é o primário, aquele que foi para lá agora é secundário. Então, eu começo a criar filiais no corpo. Eu posso mandar metástase para o pulmão, eu posso mandar metástase para o fígado, eu posso mandar metástase para o cérebro, e assim por diante. Então, eu posso espalhar aquilo pelo corpo. Então, primeiro eu tenho a iniciação do processo, depois eu tenho a promoção do processo, depois eu tenho a progressão do processo. Só que quando eu detecto esse câncer, ou por ultrassonografia, ou por raio-x, ou por ressonância magnética, ou por PET scan, o que for, esses exames todos sofisticados que você já viu falar aí, e já passou de um ponto. Eu tenho que procurar exames que vão detectar antes desses detectarem. E no Brasil isso não é muito forte, entendeu? Infelizmente, nós não temos no Brasil essa gama de exames, não porque são caros, mas porque ninguém pede, o laboratório não faz porque ninguém conhece, mas isso é muito importante. Você imagina que você teve um câncer de próstata ou você teve um câncer de mama, você operou esse câncer e o cirurgião fala com você, ó, vai cuidar da sua vida, você está curado. Aparentemente, você está curado. Mas se você for lá no Instituto de Oncologia, você vai ver que muitos pacientes operaram, ou de câncer de mama, ou de câncer de próstata, ou o que for, e eles estão lá de volta. 4, 5, 6 anos depois, recidivou. E eu tenho uma notícia triste para você. Quando o câncer recidiva, ele vem mais agressivo. Sempre ele vem mais agressivo. Então, ele já é um câncer com bastante agressividade. Quando ele volta, ele é mais agressivo ainda. E aquela pessoa é pega de surpresa, porque ela pensa que foi curada. Agora, você imagina se você tem um exame, você coleta sangue, você coleta urina, e você detecta se tem célula cancerosa circulante. E o número mágico é 5. Se passar de 5 por centímetro cúbico, você está com a recidiva. A doença vai voltar. Então, eu tenho que operar, se for o caso, e eu tenho que monitorar. Eu tenho que, de vez em quando, fazer o exame para ver se não ficou nada. Se eu fiz 3 exames com 6 em 6 meses e não ficou nada, então eu posso ficar tranquilo, esperar passar os 5 anos. A regra é assim, se você teve uma remissão do câncer, você tratou o câncer, e por 5 anos ele não voltou, na estatística, aquilo vai funcionar como cura. Foi curado. Mas não é bem assim. Eu conheço câncer que recidiva com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos. Um câncer de bexiga pode recidivar com 20 anos. Mas a grande maioria que passou dos 5 anos, provavelmente, grande maioria, não vai voltar. Mas não é garantido. Entendeu? Então, o câncer Sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Porque você está trazendo exatamente todo esse contexto da proliferação das células cancerígenas. A gente sabe que tem uma parcela considerável de pessoas que exatamente, como você falou, essas células estão todo dia no nosso corpo, mas o sistema imunológico ele consegue resolver isso
né, numa grande parte das pessoas. Então, eu gostaria de saber o que é, né, o que é que está ali, quais são as condições no corpo que proporciona o câncer em umas pessoas e em outras não. Tá. A primeira é a genética, né? Eu posso ter uma alteração na genética, por exemplo, no caso do câncer de mama, é um gene chamado BRCA12, que a Angelina Jolie tem, né? Então, a Angelina Jolie, ela foi lá e tirou as duas mamas, porque ela tinha um risco muito grande genético de ter câncer de mama. Então, ela foi lá, fez a mastectomia radical bilateral profilática. Isso é um fator, mas esse é o raro, é o mais raro dele. Esse risco aí corresponde mais ou menos a menos de 5% de uma mulher ter um BRCA12 tipo Angelina Jolie. Isso é muito raro. Isso pode começar a contar, fazer diferença, se você falar assim, ó, a minha mãe morreu de câncer de mama, a minha avó morreu de câncer de mama, a minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, aí tem uma suspeita muito forte que a genética está contribuindo. Mas, além da genética, que é 5%, vamos ver o resto. O resto é intoxicação. Então, tem várias substâncias que são cancerígenas, que provocam câncer. Se você tem uma intoxicação por metal pesado, se você tem uma intoxicação, por exemplo, por mercúrio, se você tem uma intoxicação por chumbo, se você tem uma intoxicação por agrotóxico, o Brasil, infelizmente, é hoje o país número 1 do mundo que mais usa agrotóxico per capita. Nós somos o número 1 no mundo. O pior dos agrotóxicos que tem por aí é o chamado glifosato, que é o Roundup. E nós colocamos isso nos nossos vegetais, né, nos nossos legumes, nas nossas verduras, nas nossas frutas. Então, quando você está comendo uma fruta hoje, eu não sei o quanto você está comendo de fruta, o quanto você está comendo de agrotóxico. Esse agrotóxico agora é uma toxina. Tem o agrotóxico que você coloca na sua comida, o monossódio glutamato, por exemplo, que é uma substância que é permitida por lei colocar na comida para melhorar o gosto da comida. Aquela sopa enlatada que você é viciado, você não é viciado na sopa, você é viciado no monossódio glutamato que a lei permite que coloque na sopa. Mas isso aí é uma citotoxina, isso lesa o seu cérebro. Então, a intoxicação é um problema sério. A infecção. Você pode ter uma infecção por vírus. Você pode ter um Epstein-Barr, você pode ter um HPV, você pode ter uma hepatite B, você pode ter uma hepatite C. E se você tem uma hepatite C cronicamente, e você nem sabe que tem, porque muitas vezes ela é assintomática, esse vírus da hepatite C agora vai minar o seu sistema imune e você vai, eventualmente, desenvolver um câncer de fígado, por exemplo, por uma infecção. Tem o caso das infecções dentárias. Você tem um canal maltratado, você tem muito amálgama na boca, você extraiu o dente. O amálgama é o chumbo, né? Não, o amálgama é uma combinação de mercúrio, com prata, com estanho, principalmente. 50% é mercúrio. Tá? Então, antigamente, a gente achava bonito a pessoa ter a boca toda prateada. Hoje, quando a pessoa abre uma boca, ela tem vários dentes com amálgama, o risco dela é maior, porque aquele amálgama que está ali, aquele mercúrio que está ali, ele é liberado constantemente na forma de vapor. Ele compromete o cérebro, ele compromete o sistema imune. Então, essa intoxicação toda é complicada. A parte do conflito emocional. Você pode ver, o paciente tem um câncer, você pergunta assim, o que aconteceu de drástico com você nos últimos 2, 3 anos, antes do câncer? Eu fui assaltado, meu pai morreu subitamente, eu não consegui conviver bem com o divórcio, perdi um filho. Você vai ver que sempre tem alguma coisa emocional, principalmente no que diz respeito a câncer de mama, que desencadeou o processo, entendeu? Então, esse conflito, a coisa já estava instável, é só um empurrãozinho para um lado ou para o outro, desencadeia o processo, às vezes é um conflito emocional.
E, às vezes, se você não tratar aquele conflito emocional, o sistema imune não recupera, entendeu? Você acaba dá câncer na mama de um lado, tira dá do outro, e o conflito emocional está ali. Então, eu tenho que cuidar do conflito emocional, eu tenho que cuidar da intoxicação, eu tenho que cuidar da infecção, eu tenho que cuidar da desnutrição. Eu não tenho vitamina D, por exemplo, é uma predisposição a câncer. Então, quando eu era pequeno, eu não tinha vitamina D, eu ficava com a perna igual a do Garrincha, né? Eu fazia o crescimento do osso ficar esquisito, chamava raquitismo. Agora eu sou adulto, o osso já cresceu, ele não vai entortar agora, mas eu vou ter problema, eu vou ter osteomalasta, que chama. Eu vou ter, o meu sistema imune precisa da vitamina D. Nós precisamos de uma certa dosagem de sol. Antes dos antibióticos, tudo era tratado com sol. Você tinha o solário, você tinha sífilis, você ia para o sol, você tinha tuberculose, você ia para o sol, você tinha psoríase, você ia para o sol para se curar. Você ia para as clínicas que tinha o sol, onde tinha sol, onde batia sol o ano inteiro. E tinha os chamados solários, onde você ficava lá. Hoje, se o carro está parado na garagem, você pega, mesmo que você não tenha carro, você pega uma condição para ir trabalhar, você pega um metrô, você pega um ônibus, você fica lá dentro do escritório o dia inteiro. Em 1900, 75% do tempo você passava ao ar livre. Hoje você não passa 10% do tempo ao ar livre. E o número de câncer vem só aumentando nesse período. Em 1900, 1 em cada 33 pessoas tinha câncer. Em 2000, 1 em cada 3 pessoas, se elas viverem até 80 anos, vão ter câncer. De 1 em 33 passou para 1 em 3. Entendeu? O homem até mais, o homem é 1 em 2. Porque o homem, por exemplo, se você pegar homens com 90 anos de idade, todos eles têm câncer de próstata. A incidência de câncer de próstata em indivíduo de 90 anos de idade é 100%. 100%. Eles pegaram toda a autópsia de indivíduo que eles fazem com mais de 90 anos, tem um certo câncer de próstata. Quietinho lá, não deu problema, mas estava lá. Entendeu? Então, você vê, todos isso são causas. A contribuição genética, a intoxicação, a infecção, a desnutrição, o conflito emocional, tudo isso contribui, entendeu? E aí, você imagina um somatório. E aí, Laí, essa necessidade de uma abordagem de saúde que possa olhar para todos esses aspectos, né? E aí, quando você olha só para a doença, de repente, você não ajuda a pessoa a olhar. Agora, tem outro aspecto aí que eu gostaria que você comentasse, porque hoje, com os conhecimentos da epigenética, mostra que a pessoa que traz um gene, ela traz uma propensão, né? Isso aí, se ela repete aquele programa, aquele estilo de vida dos seus antepassados, ela tem uma probabilidade muito grande de ter câncer, mas ela pode sair também desse circuito, né? E não repetir, né? A analogia é muito simples. Você imagina que você tem luzes ligadas no recinto e você tem um interruptor. Eu vou lá e desligo o interruptor. Mesmo que as luzes estejam lá, elas não vão estar acesas. As luzes são genes. Então, vamos supor, uma luz é um gene com câncer. Mas eu vou lá e desligo o interruptor, aquela luz não vai acender, aquele câncer não vai se manifestar. Esse desligar o interruptor, ou seja, desativar a expressão gênica, isso que a gente chama em biologia, isso aí chama epigenética. E isso advém dos alimentos, daquilo que você come, e não é só daquilo que você come, é daquilo que a sua comida comeu. Não sei se você está me entendendo. Sim. Eu estou comendo frango, e o frango comeu milho, na realidade, eu estou comendo milho. Entendeu? Fizeram um estudo americano, de restaurantes americanos, eles chegaram à conclusão que 69% do carbono existente na carne bovina e na carne de frango, hoje, um dia foi milho. Olha que coisa impressionante. Você pega uma coxa de frango, 69% do carbono que está lá, um dia estava no milho. Porque o frango... E aí, se esse milho é transgênico, é um problema, né? Ele é transgênico hoje, né? Ele é transgênico, todo ele. Você não é o que você come.
Você é o que a sua comida comeu, entendeu? Se você está comendo uma cenoura e a cenoura está num solo onde ela não tem nutrientes para ela, mesmo que no livro fala que a cenoura tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro, isso era cenoura 40 anos atrás, quando ela foi analisada. Hoje, com os agrotóxicos e etc., ela já não tem mais isso, porque para uma raiz de uma cenoura absorver os nutrientes do solo, ela precisa de fungos, e os fungos foram mortos pelo agrotóxico. Então, mesmo que tenha magnésio lá no solo, aquela cenoura que cresceu num ambiente de agrotóxico, ela não absorve o magnésio mais. E ela vai chegar no seu prato sem magnésio. Então, você está comendo o que aquela cenoura comeu, entre aspas, comeu quando ela estava viva. Aquele pé de cenoura, o que ele absorveu, entendeu? Então, esse conceito de que você é o que você está, você é aquilo que o que você está comendo, comeu. Entendeu? É mais complexo, né? Você tem que olhar qual é a procedência, né? E tem essa coisa também, Laí, com a industrialização, né? Com a praticidade dos alimentos industrializados, as pessoas comem mais, como você costuma dizer, mais produtos alimentícios do que alimentos de verdade, né? Eu tenho uma campanha muito forte, eu sei que nem todo mundo pode se dar o luxo disso, mas se você puder, a partir de hoje, passar a ingerir só produto orgânico, a diferença, talvez você vai viver uns 10, 15 anos a mais com saúde. Aí você fala assim, mas isso é caro. Não, o produto orgânico não é caro. Caro é um dia na unidade de tratamento intensivo de um hospital. Isso é caro. Um dia só. Fica lá um dia. Você vê o que é caro. Isso é caro. Então, às vezes, você que mora perto de uma região rural, você procura um produtor local. Vai lá tomar uma vez por semana, busca alimento com ele, entendeu? Você tem que fazer isso, porque se você compra aquela fruta bonita, brilhante, porque ela foi encerada. Então, para você comprar fruta e verduras, tem que mudar o modus operandi, como você olha. Você tem que ir naquelas coisas mais, aquela maçã mais feia, aquela pera mais feia, porque aquela pera bonita, brilhando, aquilo ali é cera que eles enceraram ela, aquilo ali é veneno. Então, você, para comprar orgânico, você tem que mudar o seu olhar. Você tem que comprar coisa que não é tão bonita, entendeu? Mas tem nutrientes. Certo. Ô, Laí, onde é que o câncer começa na célula? Na realidade, ele começa fora da célula, ele começa na matriz. Eu vou te fazer uma analogia aqui. Você pega um peixe e coloca ele num rio contaminado, tipo Tietê aqui em São Paulo. O que acontece? Aquele peixe, que era para estar nadando numa água limpinha, ele agora está nadando numa água cheia de detritos. Aí, aquilo ali vai intoxicando o peixe, vai intoxicando, vai intoxicando. Um dia, o peixe tem câncer de fígado. Você pega aquele peixe, leva para o centro cirúrgico, opera, tira o câncer de fígado dele e joga ele de volta no Tietê. O que você acha que vai acontecer? Ele vai morrer. Ele vai pegar de novo o câncer. Não adianta eu operá-lo, tirar o câncer e jogar ele no Tietê de volta. Por que o indivíduo desenvolveu câncer? Porque ele comeu mal. Ele vai, aí ele pergunta para o oncologista, e aí, o que eu posso comer? Ah, você pode comer tudo, fica à vontade. Posso tomar sorvete? Pode. Ora, o câncer, ele gosta de açúcar. Ele se alimenta 19 vezes mais de açúcar do que uma célula normal, porque ele abandonou todo o resto. Ele falou assim, eu só vou ficar com esse alimento. E como eu não vou usar oxigênio, eu vou usar a fermentação do açúcar. Então, ele fermenta o açúcar. Então, ele desenvolveu uma habilidade de ter muitos receptores para açúcar na membrana. Então, ele pega todo o açúcar do corpo. E ele, você já viu, o paciente às vezes está magrinho, doente, mas o tumor está crescendo. Tudo nele está definhando, mas o tumor está crescendo. A barriga está estufando com o tumor, porque o açúcar vai todo para o tumor. Então, se quem alimenta o câncer é o açúcar, e se eu tenho um câncer, eu começo a tratar o câncer, eu começo a tentar matar as células do câncer, vamos supor, com quimioterapia, que também
prejudica as células normais. Eu começo a matar o câncer com quimioterapia. E, ao mesmo tempo, eu estou ingerindo substâncias que alimentam o câncer. Você imagina onde é que vai chegar, né? Eu estou fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo. Não é verdade? Sim, com certeza. Olá, então eu gostaria que você falasse sobre essa questão da teoria metabólica, né? E também sobre a validação científica de tudo isso aí. Pois é, em 1924, talvez o médico mais inteligente que já viveu até hoje, ele se chamava Otto Warburg. Você vê a dedicação desse médico, que ele nunca casou. Ele viveu 87 anos. Ele disse: eu não vou me casar, porque eu vou me casar com a medicina. Eu vou dedicar a minha vida à medicina. Ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1931. Por causa disso que eu vou explicar. E em 1944 ele ganhou outro. Só que ele era alemão, ele morava na Alemanha, ele era metade judeu, e apesar do Hitler perseguir os judeus, ele tinha um grande respeito pelo Otto Warburg, primeiro porque ele já tinha ganho o prêmio Nobel em 1931, antes de começar toda essa história de Hitler. E segundo, que o Hitler tinha uma fobia, um medo muito grande de ter câncer. E ele era o melhor médico de câncer do mundo. Então, agora você imagina. E ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1931 porque ele mostrou o seguinte, que o câncer é uma doença metabólica. Então, o tumor é um sintoma. Não adianta você ir lá tirar o tumor e achar que resolveu o problema. Pode ser que você tenha resolvido, mas pode ser que você não tenha. É a história do peixe no rio, né? Exatamente. Então, pode ser que você não tenha resolvido, né? Porque o tumor é um sintoma. O que causou o tumor? Por que apareceu o tumor? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E o que está por trás? Porque as mitocôndrias não estão funcionando direito. Por que a mitocôndria não está funcionando direito? Porque ela não está sabendo lidar com oxigênio. Ela está intoxicada, ela não sabe lidar com oxigênio. A célula decidiu. Ela tem duas opções. Ou ela morre, ou ela transmuta, ou ela muda para uma célula cancerosa. Muitas morrem e viram fibrose. Fibrose pulmonar, fibrose cardíaca, fibrose renal, fibrose hepática. São células que resolveram morrer, ao invés de se transformar em célula cancerosa, cancerígena. E no transformar em célula cancerígena, cancerosa, elas mudaram o modus operandi. Elas agora não querem oxigênio mais. O oxigênio para a célula cancerosa é igual o sol para o vampiro. Você conhece a lenda de que o vampiro tem que entrar dentro do caixão, fechar a porta, a tampa, porque se acontecer de bater um raio de sol nele, ele morre. Ele tem que ir dormir antes do sol nascer. Pois é, o oxigênio, quando ele bate numa célula cancerígena, é igual o sol batendo no vampiro. A célula cancerígena, uma vez que ela se tornou câncer, ela não mais tolera oxigênio. Então, todas as terapias que aumentem a oxigenação do tecido, que aumentem a oxigenação da célula, vão contribuir para ou estabilizar ou até diminuir o tamanho do tumor, entendeu? E isso é usado no mundo inteiro. Mas só que isso não dá dinheiro, querido. Você tratar o câncer biologicamente não dá dinheiro. Hoje, nos Estados Unidos, um americano, para morrer de câncer, a morte dele custa para o governo americano $800 mil. $800 mil para morrer, porque vai morrer. Morrem 1.600 pessoas com câncer nos Estados Unidos por dia. 1.600 por dia. Você tem uma ideia. Morrem mais de quase 900 mil pessoas de câncer por ano. Você imagina o que isso custa para o país. Mas isso aí, a cirurgia, a químio, a rádio, isso é muito caro. E a eficácia, muitas vezes, não é tão grande, né? Uhum. Você falando aí no oxigênio, né, Laí? A ozonoterapia seria uma saída interessante, que você está exatamente nutrindo a célula com oxigênio, que é o que ela não gosta, né? Pois é, então. Laí, me diga uma coisa. Sim.
Sim, eu gostaria que você falasse, então, sobre a incidência. Você falou aí nos Estados Unidos, 1.600 pessoas por dia. E qual é a incidência do câncer hoje no Brasil? E eu gostaria que você falasse também exatamente como é que está evoluindo no Brasil essa abertura da população e até da classe médica. Você é um médico, tem muitos médicos hoje que estão se abrindo para esse campo. Ainda é incipiente? Ou você reconhece que há uma expansão dos médicos que estão em busca de olhar para as causas, ao invés de passar a vida inteira medicando medicamentos, deixando as pessoas cada vez mais doentes? Hoje, segundo o IBGE, nós temos em torno de 600 a 650 mil novos casos de câncer no Brasil. Câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de intestino. Esses são 5 cânceres mais comuns no Brasil. Isso em que período de tempo? O quê? Por ano? Por ano, 659 mil novos casos por ano. 600 a 650 mil novos casos de câncer. Todo ano. Todo ano. Todo ano. E, como você mencionou aí na introdução, vai chegar uma hora, não vai demorar muito tempo, que o câncer vai passar a ser a principal causa de morte. Hoje, doença cardiovascular é a primeira, câncer é a segunda, doença autoimune, nas suas diferentes formas, tem mais de 100 diferentes, é a terceira, e erro médico e remédio é a quarta causa de morte, pelo menos nos Estados Unidos, onde eles têm estatística, né? Então, o tratamento médico também tem sua culpa. É o erro do remédio, é o erro da administração do remédio, entendeu? É o erro do diagnóstico, é o erro da cirurgia. Juntando isso tudo, é a quarta causa de morte. As reações que tem, às vezes, de remédio, juntando tudo isso, constitui a quarta causa de morte nos Estados Unidos. Uhum. Olá, e tem uma pergunta aqui em relação ao açúcar, que você está falando aí que a célula cancerígena ela se nutre do açúcar. Então, a pessoa está perguntando, isso você está se referindo ao açúcar refinado? E qual é a diferença do refinado? Tem o demerara, tem o açúcar de coco, tem o xilitol, tem o melado da cana. Qual é a diferença que há entre esses tem o mascavo, né? Qual é a diferença que há entre esses açúcares? Algum deles é recomendável ou nenhum açúcar? O mel, por exemplo, da abelha? Como é que você vê isso? O mel? Todos esses açúcares não são recomendáveis, tá? Porque o açúcar, no final, ele vai virar glicose. Todo açúcar, quando crescer, quer virar glicose. Todo carboidrato, quando crescer, o sonho dele é virar glicose. E essa glicose vai alimentar. Mas vamos pegar um por um. Vamos pegar o mascavo. O mascavo é o menos ruim deles, tá? Mas você tem que tomar cuidado, porque, infelizmente, o mascavo brasileiro está contaminado com fungo. Então, tem estudos aí mostrando que o modo como o açúcar é armazenado no Brasil, como o fungo gosta muito de açúcar, acaba contaminando, às vezes o tiro sai pela culatra. Claro que um demerara é melhor do que um cristal é melhor do que um refinado. Mas isso é no que diz respeito a diabetes, tá bom? Não é no que diz respeito a câncer. No que diz respeito ao câncer, um demerara, um cristal, um refinado, um açúcar de confeitaria, tudo isso, no fim, é a mesma coisa. O que você tem que fazer é tirar o carboidrato, que é mais do que... Você tem que tirar o pão, você tem que tirar o macarrão, quando você está com câncer. Então, você tem que tirar a proteína animal. Então, quando você recebe o diagnóstico de câncer, se você quiser se curar, você tem que, primeiro, tirar toda a proteína animal. Você tem que virar um vegetariano, entendeu? Porque a proteína animal, ela estimula uma coisa chamada mTOR. O mTOR aumenta o tamanho do tumor. Então, toda a proteína animal, indiretamente, vai aumentar o tamanho do tumor. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar a proteína animal, tá? É muito importante isso. Segundo, nós temos que tirar tudo aquilo que seja carboidrato, que vai virar açúcar, que vai virar glicose no final da história. Então, é complicado você ensinar para a pessoa que ela tem que entrar numa dieta baixa em carboidrato, que no final da história vai ser uma dieta cetogênica, que tem essa controvérsia toda aí no Brasil, porque a maioria não entende o que é dieta cetogênica,
a gente tenta explicar, mas é difícil, então eles fazem o seguinte comentário: se é tão bom, por que que não tem na literatura? Tem na literatura, você que não está lendo. É diferente. Se você digitar ketogenic diet em inglês, no Google, tem mais de 10 milhões de citações. Se você digitar ketogenic diet no Google acadêmico, tem mais de 23 mil artigos científicos. Se você digitar ketogenic diet no PubMed, que é uma plataforma pobre hoje, comparada com o Google acadêmico, tem 1.956 artigos científicos sobre dieta cetogênica. Se você entrar no Amazon.com, entrar na região de books, de livros, e digitar ketogenic diet, você tem mais de 1.500 livros falando bem da dieta cetogênica. Se você entrar no YouTube e digitar ketogenic diet, você tem mais de 200 mil clipes. Agora, você vem falar para mim que não tem dado, pô, que isso não é científico. Se tem 23 mil artigos científicos no Google Acadêmico, se tem 1.956 artigos científicos no PubMed, o que mais que você precisa para entender o processo? Aliás, os nossos ancestrais, eles usavam dieta cetogênica. Ninguém comia pão, ninguém comia macarrão. O que você tinha para comer? Você caçava, você pescava. Daí, você poderia esclarecer melhor o que é uma dieta cetogênica? A dieta cetogênica é uma dieta extremamente baixa em carboidratos, 10%, e extremamente... Carboidrato simples, né? Hein? No caso, o carboidrato simples. Não, complexo também, porque o complexo vai virar simples depois. Entendeu? É uma questão só de tempo. Ela tem que ter 10 a 20% de carboidrato, ela tem que ser muito boa em gorduras boas. O que é gordura boa? É óleo de coco, é azeite de oliva, é triglicérido de cadeia média, é nozes, entendeu? É ovo, é gema de ovo, é isso aí. Castanhas, né? Castanhas, depois é nozes em geral, né? Isso é dieta cetogênica, entendeu? É abacate, abacate faz parte dessa. Então, você pode viver... Eu conheço gente que está há 30 anos em dieta cetogênica, e a característica interessante é que a pessoa na dieta cetogênica, ela sempre... Você não consegue dar a idade dela. Ela sempre parece mais jovem do que ela é, entendeu? É impressionante. Eu faço dieta cetogênica, minha mulher faz dieta cetogênica, e é uma maravilha. Mas, infelizmente, como aqui no Brasil ainda não chegou, porque isso aí está no mundo científico, e, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde no Brasil não leem em inglês, eles leem em português. Em português tem muito pouca coisa sobre dieta cetogênica, porque não dá dinheiro para ninguém. Mas, se você que está me assistindo e quer aceitar o desafio, você vai entrar no Google, você vai entrar no Google Acadêmico, você vai entrar no PubMed, você vai entrar no Amazon.com e você vai entrar no YouTube. E você vai digitar ketogenic, ketogenic diet, D-I-E-T, ketogenic diet, entre aspas. Você vai ver o que você encontra. Você pode estudar a vida inteira, 2 horas por dia, até o dia da sua morte, você não vai conseguir ler tudo que existe disponível sobre dieta cetogênica na internet. Pra você ter uma ideia. Ou seja, a nossa medicina está altamente defasada, né, Laí? Eu gostaria só que você esclarecesse uma coisa aqui, se você falou sobre o mel, eu gostaria também que você falasse do xilitol e do açúcar do coco. Tá bom. Eu não gosto de nenhum deles. O mel é um problema muito sério, porque ele tem um índice glicêmico muito alto, ele é muito rico em frutose. Eu sei que existem alguns produtos que são extraídos do mel que têm ações interessantes, eu não estou dizendo que não tenha, mas você fazer uso do mel per se todos os dias, eu não recomendo, a literatura médica não recomenda, e se você fizer uso todos os dias, você vai terminar diabético, tá? Antigamente, você comia mel 2 vezes por ano, e olhe lá, porque era dado nas árvores muito alta, e cada 2 indivíduos que subia, de cada 2 que subia para pegar o mel, um morria. Porque quando ele chegava lá em cima para pegar o mel, as abelhas atacavam ele e caía lá de cima. Então, era o herói da tribo, aquele que conseguia descer com um favo de mel. O favinho, porque até chegar lá embaixo não tinha nada quase. Você entendeu? Com todas as abelhas atacando. Então, não é um bom produto, tá?
Eu sei que você tem própolis, que você extrai do mel, que é espetacular, que tem uma aplicabilidade antibiótica muito grande, mas o mel per se não é um alimento saudável. Eu provo isso para qualquer um, tá? Que bom que se fosse. É gostoso, etc e tal, mas não é. Qual outro que você queria que eu discutisse? Ah, o É xilitol. o xilitol e o de coco. Tá? O de coco, também não é grandes coisas. Tá? O coco é um espetacular. Tem nada igual ao coco. O óleo de Agora, coco é maravilhoso, né? maravilhoso. Tem muito pouco açúcar, que é a manose. A manose é o açúcar do coco, chama manose. Já não é grandes coisas. E o xilitol é o problema é o seguinte: o xilitol é um açúcar que compromete a sua microbiota intestinal. Eu vou dizer o seguinte: dos açúcares eu não recomendo nenhum, dos adoçantes artificiais eu não recomendo nenhum, com exceção do stevia, assim mesmo com algumas restrições, porque até bem pouco tempo eu falava abertamente que o stevia era o único que não tinha problema. Já começaram a descobrir alguns problemas de infertilidade em homens e mulheres que fazem uso de stevia todo dia. Então já não é tão bom para quem quer ter filho, entendeu? Então você tem que aprender a tomar o café amargo, você tem que aprender a tirar esse gosto, o gosto doce, porque é o seguinte: se você masca um chiclete, olha o que acontece, para a pessoa entender. Se você masca um chiclete, um adoçante artificial, você fala assim, não tem caloria, não tem nada, eu estou só mascando o chiclete. Então, deixa eu te contar o que acontece. Quando você põe aquele doce, aquele gosto de doçura na boca, o seu pâncreas lá embaixo interpreta que está vindo açúcar e ele começa a liberar insulina, mesmo que você não coma nada. Você está me entendendo? Mesmo que você não coma nada, ele começa a liberar insulina. E insulina é um hormônio que te envelhece. Insulina é um hormônio que te engorda. O insulina é um hormônio que te dá síndrome metabólica, que faz você ficar barrigudo, faz você ter problema cardíaco, faz você ter problema de Alzheimer. Então, não é bom. Mascar chiclete é uma coisa horrível. Prejudica tremendamente a saúde. Mas nunca ninguém falou isso para você que está me escutando. Esse é que é o problema. Ah, é só mascar chiclete. Não, é coisa séria. Não fica pondo porcaria na sua boca, não, pô. Você tem controle sobre aquilo que você coloca na sua boca, pô. Entendeu? E tem uma pergunta aqui de um aluno seu, o João Eduardo Brito, né? Da pós-graduação, que ele quer saber quais são os suplementos que não pode faltar para ser usado de forma intermitente em um paciente que tenha câncer. O paciente que tenha câncer, a primeira coisa é a vitamina D. Se você fizer os estudos, você vai ver que a vitamina D é quase uma vacina contra câncer, quase. O jeito que você mede a vitamina D no sangue é medindo 25-hidrox-D. Um paciente com câncer ele tem que ter um nível de 50 nanogramas por ml até 100 de 25-hidrox-D. Você vai dizer o que isso traduz em dose? Depende de uma pessoa para outra, mas é entre 5.000 e 10.000 unidades por dia, de preferência sublingual. Isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa importante é você dar para o paciente com câncer ômega 3, porque o ômega 3 é anti-inflamatório. O câncer tem 3 fases: iniciação, promoção, progressão. A promoção e a progressão, que é pegar aquele tumorzinho, fazer ele crescer, fazer ele infiltrar, fazer ele migrar e dar metástase, o processo inflamatório contribui sobremaneira para isso. E o ômega 3, no frigir dos ovos, tem uma ação anti-inflamatória muito importante. Há uma substância, um suplemento, que atua tanto contra a iniciação do câncer, contra a promoção do câncer, contra a progressão do câncer, é uma substância chamada curcumina, que vem de uma planta chamada turmérico, também chamado açafrão da terra, também chamado falso açafrão, também é chamado açafrão da Índia, que é uma coisa amarela, que você coloca em cima da comida, que quem come comida indiana, quem come o prato que é feito com curry é predominantemente curcumina. Então, curcumina é uma coisa que não deve faltar como suplementação num paciente com câncer. Vitamina D é uma coisa que não deve faltar. E com pimenta ainda potencializa mais o efeito dela, né, da curcumina. Né? A piperina, que é um produto que vem da pimenta, ela pode aumentar em até 20 vezes
a absorção da curcumina. Aí, essa combinação de curcumina com piperina chama curcuminoide. Quando você dá o curcuminoide, que é a combinação da curcumina, 500 miligramas, e piperina, 5 miligramas, você aumenta a biodisponibilidade da curcumina em 2.000%, em até 20 vezes. Entendeu? Então, é muito interessante. Maravilha. A Muito não bom. ser que você esteja dando curcumina para tratar o intestino. Aí você não deve dar junto com a piperina, porque senão ela vai absorver, vai cair no sangue e não vai ficar no intestino onde você quer que ela atue, entendeu? Se você está tratando uma desbiose, se você está tratando um intestino irritável, aí você dá a curcumina sem dar a piperina, entendeu como é que é? Agora, se você tem um efeito sistêmico, você dá a piperina, porque a biodisponibilidade, a absorção vai melhorar muito. É 500 miligramas de curcumina e 5 de piperina, E 5 de piperina. Sim. Ô, Laí, tem uma pergunta aqui interessante, uma pessoa querendo saber se o câncer é um mecanismo de defesa do corpo em função da contaminação, da intoxicação, seria uma reação do corpo a esse terreno biológico degradado? Por incrível que pareça, é um processo de proteção. É um processo tentando remediar a situação. Eu vou fazer a seguinte analogia para você, para quem perguntou. Você imagina a floresta amazônica. Eu vou lá na floresta amazônica e corto todas as árvores da floresta amazônica. Claro que no cortar todas as árvores da floresta amazônica, eu vou transformar a floresta em um deserto. Eu não preciso convidar macaco para sair de lá. Macaco vai sair, porque lá agora não vai ter galho. Macaco tem que pular de galho em galho. Não tem galho, ele vai embora. Eu não preciso convidar a onça para sair de lá. A onça vive no meio da folhagem, então ela vai embora. Eu não preciso convidar animal de deserto para mudar para lá. O lagarto vai mudar para lá, a cobra vai mudar para lá, cobra de deserto, etc. Olha o que aconteceu. Eu mudei o terreno, mudou tudo. Se eu mudar a ecologia do meu corpo, eu tenho um terreno tumoral. É um terreno que me predispõe a tumor. E os tumores aparecem até, às vezes, com um mecanismo de compensação. Se eu mudo o terreno biológico, se eu mudo o que é chamado em francês de milieu, que o Claude Bernard já discutia isso, se eu mudo o milieu, a doença vai embora. A doença não fica num terreno saudável. A doença só fica num terreno doente. Então, a medicina tem que entender que o câncer não é tratar o tumor, o câncer é tratar o terreno. Porque na hora que você trata o terreno metabolicamente bem tratado, o tumor vai embora, entendeu? E às vezes o tumor pode estar diminuindo e o câncer está piorando. O critério que se usa para aprovar uma droga anticâncer, ela tem que diminuir em pelo menos 50% o tamanho de um tumor, e essa diminuição tem que permanecer por pelo menos 28 dias. Eu acho que isso é um modo errado de colocar droga no mercado, porque eu posso ter um tumor que está diminuindo e mesmo assim o câncer está piorando, entendeu? Vão aparecer outros tumores depois. Você entende? Uhum. É porque a lógica toda é voltada para tratar o sintoma, né, Laí? Aí como você não muda esse terreno biológico, tá? E hoje há esse conhecimento de que um terreno ácido é o ambiente adequado para as células cancerígenas. Eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa questão da acidez, da alcalinidade como uma forma de prevenção do câncer. Posso falar. É o seguinte, quando a célula se torna cancerígena, ela não usa mais oxigênio. Ela começa a produzir energia via fermentação. E o subproduto da fermentação é o ácido lático. Começa a acumular ácido lático. E o acumular do ácido lático faz uma acidez. O próprio nome está dizendo, ácido lático. Então, na região em volta onde você tem um tumor, ele é altamente ácido, porque está sendo produzido ácido lático. Se não houvesse uma alcalinidade, ficaria mais difícil para a célula deixar de trabalhar com oxigênio e passar a trabalhar sem oxigênio. Então, a alcalinidade ajuda muito. E você pode determinar essa alcalinidade ou pela saliva ou pela urina. E tem fitinhas que faz você determinar. Se, por exemplo, você acordou, a sua saliva está 6,5, você soma mais 0,8.
a sua célula está 7,2, que é o mínimo para ela operar bem. Se ela cai de 7,2, as enzimas, que são mais de 2.000 enzimas que nós temos no corpo, ela é temperatura e pH dependente. Então, na hora que eu tenho um pH menor do que deveria, e o pH existe numa escala logarítmica, o que é isso? Um pH de 7 é 10 vezes menor que um pH de 8, que é 10 vezes menor que um pH de 9. Um pH de 7 é 100 vezes menor do que um pH de 9. Porque 7 a 8, 10, 8 a 9, 100. Olha que coisa interessante. Então, ele é logaritmo. Pouca gente sabe isso, porque o profissional na área de saúde ele não gosta de matemática. Então, a alcalinidade é um jeito de você prevenir e tratar. Existe uma substância chamada césio. Você pega o cloreto de césio, você faz o tratamento, o tumor explode, acaba com o césio, porque o césio é altamente alcalinizante. Então, o césio entra no tumor, o tumor não aguenta, porque alcaliniza tudo e o tumor morre. Isso é um tratamento oficial, pode procurar na internet, que é o cloreto de césio, não tem aqui no Brasil, não é radioativo, nada disso. Tá? É um mineral, um metal altamente alcalinizante. Tá? E que você não encontra na farmácia de manipulação, Laí? Não. Aqui não encontra. Você não pode conseguir, na farmácia de manipulação, nenhum remédio que não exista na farmácia normal, entendeu? Se eu não tenho um produto, eu não tenho ideia na farmácia normal. Eu não posso ter ideia na farmácia de manipulação. Você pode procurar o Brasil inteiro, ninguém vai manipular ideia para você, entendeu? Você poderia falar do DEA, então, e da clorela também como suplementos aí que sejam interessantes na prevenção? Aqui no Brasil é difícil você conseguir o DEA, mas se você tem lá nos Estados Unidos, você entra no supermercado, você compra o DEA. Eu sempre trago da Europa, dos Estados Unidos, sempre que vou, eu sempre trago. Você encontra em tudo que é farmácia, né? Não só, você encontra no Walmart, você encontra no supermercado. É Walmart. Sim. Você não precisa na farmácia. Você compra o DEA. Mas aqui no Brasil, por uma questão política, nunca foi por uma questão médica, o DEA, infelizmente, não existe. Então, o que nós podemos fazer? Ou a pessoa adquire de lá, ou tem um jeitinho brasileiro, que eu prefiro não ensinar aqui agora, porque eu ensino isso para médico, onde eu componho, porque não é fórmula minha, não fui eu que descobri isso, foi o Dr. Jonathan Wright. Ele combina uma certa dose de pregnolona, uma certa dose de boro, uma certa dose de rósia, e esses três combinados, transformam o corpo em DEA. Então, é o jeito brasileiro de você dar DEA. É você dar essa substância e ela vira DEA dentro do corpo. A outra coisa que você quer que eu fale é sobre clorela. Clorela, você tem que tomar muito cuidado a fonte, porque a melhor clorela vem lá de Taiwan. A clorela, ela tem uma capacidade muito grande de quelação. Mas como é mais difícil de encontrar, eu prefiro dar para você o coentro, que você encontra em qualquer lugar, cresce no Brasil inteiro, é um condimento que você usa, a comida baiana usa muito coentro. O coentro é excelente para quelar metais tóxicos, viu? Se você usa coentro na sua comida diariamente, você vai fazer uma detoxicação muito grande de metais tóxicos, que infelizmente a maioria da medicina não valoriza, porque nós não estudamos na faculdade de medicina o quanto nós estamos intoxicados com metais tóxicos. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado, os vegetais estão contaminados, os alimentos todos estão contaminados. Então, nós vivemos num mundo de metais tóxicos e isso contribui sobremaneira para o desenvolvimento do câncer, porque o metal tóxico ele também deprime o sistema imune. E aí aquela célula que está evoluindo, está se multiplicando, ela agora não tem o chamado natural killer, que é o exterminador natural, para poder matá-la. Nós temos um tipo de célula que são chamados exterminadores naturais, que é o NK, o natural killer. E quando encontra uma célula cancerosa, mata ela. Mas esses metais tóxicos, eles enfraquecem o natural killer. E ele não consegue se livrar dessas células cancerosas e vier advindo desses metais tóxicos, entendeu? Que contaminam elas.
Olá, aí tem uma pessoa aqui perguntando sobre a questão do câncer infantil, né? Sim, Esse câncer infantil ele tem a ver exatamente com essa questão é, das toxinas que a mãe já traz. Tem pesquisa aí nos Estados Unidos mostram que os bebês já nascem com mais de eles 200 substâncias tóxicas lá no seu cordão umbilical. fizeram esse estudo na Universidade da Califórnia, em San Diego, e pegaram o sangue umbilical de, sei lá, 12 crianças, na hora que elas tinham acabado de nascer, e todas elas já traziam, hoje, uma contaminação muito grande. Mas o principal tipo de câncer que tem em crianças são leucemias e linfomas, principalmente leucemias, que é um tipo de câncer que a quimioterapia tem um certo efeito. A quimioterapia tem um efeito sobre linfomas, tem um efeito sobre leucemias, tem um efeito sobre doença de Hodgkin, tem um efeito sobre coriocarcinoma, entendeu? Então, ela tem efeitos sobre esses tipos de câncer, linfomas. Então, muitas crianças com câncer da linha hematopoética, que a gente chama, que é leucemia, linfoma, doença de Hodgkin, etc., elas se beneficiam. Tem taxas de cura acima de 50%, entendeu? Então, Uhum. esses tipos de câncer, vale a pena você fazer um teste de sensibilidade à quimioterapia, porque igual o antibiótico, quando você vai dar um antibiótico, você faz antes um antibiograma, para ver qual antibiótico aquele patógeno é mais sensível. E você usa aquele Uhum. antibiótico. Tem antibiótico que já está resistente ao patógeno. Hoje, pode-se fazer a mesma coisa com câncer. Eu posso pegar o sangue de um indivíduo, esse exame chama RGCC, não existe no Brasil, e você manda fazer a sensibilidade da quimio. E vem o resultado do teste mostrando qual quimioterápico eu devo usar naquele paciente. Você vai ver que tem quimioterápico que tem efeito zero e tem quimioterápico que tem efeito 90%. Quer dizer, eu já não vou trabalhar cegas mais. Eu vou fazer uma quimioterapia personalizada. Ela tem um nome. Ela chama quimioterapia metronômica. Metronômica. Ela acontece com doses baixas, ela acontece diariamente, ao invés de dar espaço, porque estão mostrando agora que você faz uma sessão de químio, você dá uma descansada, nessa descansada, as células cancerosas que sobreviveram aumenta a resistência. Se você fizer todo dia, já é diferente. Então, hoje tem técnicas para você usar 10% da quimioterapia, de uma quimioterapia personalizada, e usar uma tecnologia chamada IPT, onde você abre as janelas da célula cancerosa para a quimioterapia entrar mais fácil, e você pode usar 10% da dose e ter um efeito 10 vezes maior. Ou Entendeu? seja, esse formato convencional de chegar a pessoa, qualquer pessoa dá o mesmo tipo de terapia, de quimioterapia, você pode estar tratando o câncer onde aquela quimioterapia não tem Pode efeito ser zero, zero, né? efeito zero. Quer dizer, isso Uhum. você está Quais trabalhando. são os. Eu gostaria que você falasse aí, Laís, exatamente disso, quais são exatamente esse tipo de câncer que a quimioterapia tem um efeito, porque tem uns que chega no máximo 2%, né? E mesmo também a qualidade de vida das pessoas piora muito, o sistema imunológico vai embora, né? É um estrago terrível. E aí está surgindo É, a quimioterapia clássica, onde não faz a sensibilidade ao quimioterápico, ela funciona relativamente bem nos linfomas, nas leucemias, nos coriocarcinomas, nas doenças de Hodgkin. Esses são os principais. Fora isso, a quimioterapia no câncer de mama é muito pobre, a quimioterapia no câncer de próstata é muito pobre, a quimioterapia no câncer cerebral é pobre. A partir daí é tudo pobre, entendeu? E aí não há nenhuma distinção. Todo mundo toma o mesmo tipo de quimioterapia, ninguém faz esse exame, né? E aí vem toda essa. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com um paciente com câncer e perguntaram para ele qual o seu maior medo. 40% respondeu que o maior medo era a quimioterapia. Era a 32%, quimioterapia. escuta, 32% o maior medo era a morte.
O cara com câncer tem mais medo da quimioterapia do que da morte. Você acredita nisso? Que raça de tratamento é esse que amedronta mais que o próprio câncer? Certo. Laí, dentro dessa, com toda essa experiência que você tem, essa atualização de conhecimentos, qual seria a sua orientação para uma pessoa que tem... Que primeiro eu gostaria que você falasse da prevenção, e se a pessoa de repente desenvolve aí um câncer, detecta, qual seria o caminho de menor agressividade e também de levar a pessoa a conviver no mínimo com esse câncer e até mesmo superá-lo. A prevenção mais simples está num instrumento que você conhece, que chama garfo. É como você vai usar o garfo. Essa é muito simples. Se você tiver uma dieta certinha, dificilmente você vai ter câncer. Mas ninguém segue isso, infelizmente. A pessoa abusa. Então, se você tiver uma dieta certa, se você tiver uma noite de sono reparadora, que a maioria dos brasileiros não sabe, se você souber manejar, controlar o seu estresse, isso tudo é fundamental para você não ter câncer. É que os nossos antepassados, nossos avós e bisavós faziam. Né? Eles levavam uma vida tranquila, eles comiam bem, eles plantavam o próprio alimento, eles criavam o bezerro que eles iam matar, ele era solto no pasto, ele não comia milho. Você lembra que eu falei? Você é o que a sua comida comeu. Né? Então, se você fizer isso aí, é uma diferença brutal. Agora, o grande segredo... E a questão emocional que você trouxe também aí, né? Os traumas emocionais, né? Por exemplo... O gerenciamento das emoções, né? Uma síndrome pós-traumática, vamos supor, você foi abusado sexualmente, você foi assaltado, você foi sequestrado, e você enfiou isso por debaixo do tapete, e você acha que isso resolveu, entendeu? Só que isso está lá te comendo por dentro, no seu subconsciente. Então, você tem que procurar um terapeuta bom e limpar isso aí, lavar a alma. Isso é muito importante, é um conflito emocional. Tá? Você não está dormindo bem, você tem que fechar o olho, dormir, acordar no dia seguinte. Você está acordando à noite, tem alguma coisa errada. É sinal que seu sono não é reparador. Se você está roncando, tem problema. Se você está acima do peso, tem problema. Tudo isso leva em consideração. Agora, vamos supor que você tem medo de ter câncer. Não adianta você ficar fazendo mamografia todo ano, porque a radiografia da mamografia acumulativa pode te causar câncer. Se você fizer mamografia todo ano, você pega os países de primeiro mundo. Você só pode fazer mamografia depois de 50 anos de idade e de 3 em 3 anos. Por que aqui no Brasil, uma menina de 25 anos de idade faz mamografia todo ano? Eu não entendo. É uma radiação pesada que está ali. E radiação causa câncer. Então, não é para você ficar fazendo radiografia, mamografia todo ano. Agora, se você tiver um exame de sangue, você faz, e mede lá no laboratório, e tem um marcador que diz que você tem alguma coisa errada em algum lugar, aí sim, você vai fazer a mamografia diagnóstica. É diferente do que você ficar fazendo sem ter nada. Você entendeu a diferença? E aí tem toda essa campanha aí do Outubro Rosa, traz a mamografia como uma lógica de prevenção, né? Na verdade, é uma detecção, nem é das melhores, né? Mas por que eu vou fazer uma mamografia numa pessoa de 25 anos? A chance de eu descobrir alguma coisa, se eu descobrir, eu te garanto que não é câncer. É um cisto, é uma calcificação, a pessoa vai ficar sem dormir, vai dar todo um problema. Mas tem toda por trás a indústria da mamografia, entendeu? Infelizmente. Sim. Então a pessoa fica, coitado, no meu bairro não tem mamógrafo. Deus está te ajudando, pô. Você está proteção de Deus. Dê graças a Deus, né? Eu gostaria que você falasse também aqui, uma pessoa perguntou da vitamina B17 que você encontra no damasco e da graviola também, que vem se pesquisando de câncer. A vitamina 17, também chamada amigdalina, ela é uma substância que causa apoptose na célula cancerígena. Ela faz a célula cancerígena morrer, entendeu? Ela nos Estados Unidos fez um sucesso muito grande numa época, aí eles proibiram o uso dela, aí eles foram para Tijuana, que é uma cidade mexicana que fica na divisa com a Califórnia, lá tem mais de 20 clínicas de tratamento, a grande maioria delas usa a vitamina B17, entendeu? Então, se a pessoa que quer fazer uso da infusão da B17, ela vai para Tijuana, no México,
É lá que é o centro mundial da vitamina B17. E a vitamina B17, também chamada amigdalina, também chamado laetril, tudo é a mesma coisa? Quase a mesma coisa. O México é um país onde é permitido. Lá não é proibido, não. E lá você compra nas farmácias sem problema, entendeu? Certo? Uhum. Olá, e gostaria que você falasse qual é o critério para aprovação de uma droga anticâncer, já que você, nessa situação, não se pode avaliar contra um placebo, né? Então, é o único tipo de medicamento que não tem avaliação do placebo, né? Isso é uma desculpa interessante, né? Não, e me mostra comparado com placebo. Ah, não pode ser feito, porque câncer é uma doença muito grave. Então, nós vamos arrumar outros parâmetros. Então, eles decidiram pelo seguinte parâmetro. Um remédio, para ser aprovado para tratar câncer, ele tem que diminuir pelo menos em 50% um tumor por pelo menos 28 dias. Mas, como eu disse para você, é a mesma coisa que você falar que diminuiu a febre. Não significa que a infecção melhorou. Se eu der um analgésico, diminui a febre, mas não tratou a infecção, você concorda? Como Sim. O tumor é um sintoma, não adianta eu reduzir o tumor. Ele vai aparecer em outro lugar de outra forma. Então, o critério de aprovação de remédio para câncer, na opinião de quem estuda isso com profundidade, é errado, entendeu? Não faz sentido. Tanto é que a maioria das drogas, você tem, você que está me escutando, me assistindo aí, na sua família você já viu alguém que teve câncer e morreu, né? Fez o que tinha que fazer, tudo, e terminou morrendo, infelizmente, né? Uhum. Olá, vamos, eu gostaria só que você falasse do efeito placebo no tratamento do câncer e a abordagem mente e corpo. Onde é que entra essa questão, essa relação consigo próprio aí e essa relação emocional da mente direcionada para a autocura? Primeiro, eu gostaria de fazer a distinção entre efeito placebo e efeito nocebo. O efeito Sim. placebo é quando a coisa é para o bem. Você vai melhorar, você vai sarar, você vai curar. Isso eu estou estimulando essa pessoa a ser um guerreiro e lutar até o fim, com dignidade. Então, isso é efeito placebo. Efeito nocebo é assim, não tem jeito não, viu? Quem tem câncer igual o seu assim vai morrer. Quando o médico fala isso para um paciente, ele já sai do consultório do médico morto, entendeu? Porque já é uma sentença de morte, né? Exatamente. Aquilo tem dá uma depressão tão grande no sistema imune que acelera o processo de câncer, entendeu? Então, quem tem câncer tem uma responsabilidade muito grande de manter a mente do paciente com câncer motivada para alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Me conta da sua família. Eu tenho uma neta de 21 anos, está noiva. Aí você não gostaria de ver um netinho? Um bisnetinho? Um bisneto? Aí o cara, gosto. Pois é, porque você não põe como meta que você vai viver pelo menos até ver o bisneto ir para o jardim da infância. Aí ele pega, coloca aquilo na mente. Ele agora tem um foco. Ele vai ver o bisneto indo para o jardim da infância. Aquilo ali dá uma perspectiva de vida para ele, entendeu? Você cria uma linha de futuro para a pessoa. Porque uma pessoa com câncer, se ela quebrar a linha de futuro, se ela não tiver o amanhã, ela não sobrevive. E a responsabilidade do médico é isso. E isso vai junto com aquela história corpo-mente. O médico que trabalha com câncer, com pacientes com câncer, ele tem que tratar o paciente, não o câncer. E ele tem que tratar o paciente como um todo. Eu estava falando logo lá no começo sobre a infecção odontológica. A doutora Ruth, uma odontologista mineira, tem uma frase muito bonita. Ela diz assim: o médico vê um corpo sem boca, o dentista vê uma boca sem corpo. Porque muitos dos problemas do câncer estão na boca. Então, se eu descubro uma cavitação num dente de siso que está causando um câncer, eu tiro a cavitação, o tumor praticamente some, entendeu? Então, essa visão sistêmica, holística do médico tem que ser desenvolvida. O médico que trabalha com câncer, ele tem que ver a parte física, a parte emocional, a parte mental, a parte espiritual. Existem cirurgias espirituais que são importantes. Teve uma época da minha vida que eu não acreditava nisso. Aí eu fui fazer a minha pesquisa, Wallace.
Eu fui em Abadiânia, que é lá onde, na Casa Santo Inácio, onde trabalha o João de Deus. Está lá quase 40 anos. Eu cheguei lá, todo mundo de branco. E ele me deu permissão para eu entrevistar quem eu quisesse. Eu abordava um sujeito, falava assim, de onde você é? Ah, eu sou da Irlanda. O que você está fazendo aqui? 25 anos atrás eu tive um tumor cerebral, um glioblastoma, eles me mandaram para casa para morrer, eu vim aqui no João de Deus, ele me operou, eu agora venho todo ano, fico aqui um mês ajudando como voluntário. E você? Eu sou de Los Angeles, eu tinha um câncer de próstata, com metástases para todos os ossos, eles falaram que eu não tinha mais jeito, me mandaram para morrer, eu vim aqui no João de Deus, ele me curou, eu agora venho, ajudo. Eu fiz isso a manhã inteira. Eu cheguei lá às 9 da manhã, saí às 1 da tarde. Eu fiz 4 horas de perguntas para gente que vinha do Chile, para gente que vinha da Rússia. Poxa, isso não pode ser coincidência, está entendendo? Sim, a pessoa tinha um câncer terminal, o médico falou que ia morrer, e vem para uma cirurgia espiritual. Então, eu, como médico, tenho que abrir a minha mente, que não é só o que o olho vê que funciona, entendeu? E você tem que dar essa fé para o paciente. Existe um outro nível de Deus, que se você tiver vontade, você vai curar, porque ele é o Criador que fez isso. Então, tudo isso tem que ser incluído. Por isso que tem que ser, o tratamento tem que ser multifatorial. Você tem que ver a qualidade de vida, você tem que ver a dieta, você tem que ver o sono, você tem que ver a hidratação, você tem que ver a suplementação, você tem que ver a parte emocional, você tem que ver o que tem de novo, que ainda não está no mercado, mas existe em outros lugares, nos centros onde você visita um lugar onde trata câncer terminal, que a medicina clássica já desistiu, e as pessoas têm, entendeu? E tem que colocar na mente o seguinte, não é matar o câncer, não tem que brigar com o câncer. O que você tem que fazer é que o seu paciente tem que viver mais e melhor, mesmo que ele continue com câncer. Se o câncer não lhe incomoda, virou uma doença crônica, igual tem um esporão no calcanhar, eu não tenho, estou citando, igual alguém que tem um esporão no calcanhar e sabe como lidar com isso, entendeu? E põe o algodão em volta, por baixo da meia, para não machucar, você aprende a viver com aquela doença crônica. O tumor não desaparece, mas também não progride. Isso é que tem que ser entendido, entende? Certo? Olá aí, o que você está trazendo aí deixa muito clara a necessidade de uma mudança na cultura médica, de uma mudança nos currículos das universidades de saúde que são voltadas para a doença, quer dizer, do profissional de saúde, que muitas vezes está até mais doente do que o próprio paciente, né? Então, a gente, na verdade, está no começo de uma grande revolução, de uma necessidade de mudança desse sistema para que as pessoas sejam treinadas para lidar com gente, não com doença, não é isso mesmo? Mas é um Davi contra Golias, você concorda? Eu gosto muito de uma citação do Fernando Pessoa, que diz assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Entendeu? Você poder ajudar alguém, você poder ter uma pessoa que está num quadro de sofrimento, e você dar uma luz para ela de sobrevivência, uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na sobrevida, isso não tem preço. Você entendeu? Não tem preço. Não tem preço. E é isso que quem cuida de câncer tem que fazer, tem que aprender a ter essa mentalidade de compaixão com aquela pessoa que está em sofrimento e às vezes não sabe onde ir. O sistema de saúde é rude, o sistema de saúde é agressivo, ele não é carinhoso, o médico não segura, não põe a mão no paciente, entendeu? Não trata ele com carinho, não abre o coração para ele. Isso tudo é importante. Não adianta só a ciência, entende? Isso aqui transcende ciência. Essa abordagem ela tem que transcender ciência, senão você não está preparado para cuidar dos pacientes com câncer. Entendeu? Maravilha, doutor Laí. Olha, é fantástico essa sua abordagem. Gente, vejam o nível de conhecimentos que foi trazido aqui. Vocês viram aí conhecimentos de um cuidado, conhecimentos embasados cientificamente e voltados exatamente para uma prática de uma nova medicina, que é exatamente o que a gente vem divulgando, essa necessidade de a gente mudar a cabeça, né? Veja que o Laí falou aí de alimentação, ele falou da questão emocional, ele falou da questão espiritual, que essa visão
multidimensional, né? Exatamente o que a gente vem buscando trazer, a necessidade da mudança do currículo, não só da faculdade de medicina, eu acredito de um modo geral, que a gente está precisando exatamente desse olhar para o ser humano integral e para suas potencialidades, porque em todas as áreas as pessoas têm desafios, né? E termina que esses desafios, eles muitas vezes eles vão ser traduzidos em doenças, em sintomas de doenças, né? E o que a gente está mostrando aqui é que o conhecimento, né, do ser humano, e não esse conhecimento da doença e do medicamento tomado de forma indiscriminada, é que está contribuindo para esse adoecimento, né, gigantesco, e a abertura de hospitais, de farmácias, e as pessoas cada vez mais doentes, né? Então, que vocês... A indústria do câncer. É a indústria, né, Laí? Então, para que vocês possam ter levarem para casa essa mensagem de que vocês podem fazer a diferença, e que vocês busquem também, quando for procurar um profissional de saúde, busque de fato um profissional de saúde, né? Porque senão você termina contribuindo para que dificilmente você saia de onde você está. Então, eu vou passar aqui a palavra final aqui ao doutor Laí, para que ele conclua aí essa brilhante explicação, agradecer por essa participação, e que vocês que estão aqui conosco compartilhem, né? Não compartilhem, eu sei que muitas pessoas vão terminar vendo o vídeo amanhã, a gente recebeu muitos e-mails de pessoas que só vão poder assistir amanhã, que vocês compartilhem para que mais pessoas, para a gente possa levar uma verdadeira cultura de saúde para o nosso país. Pois é, Laí, com você. Tá bom, você que está aí nos assistindo, eu acho que você é um missionário nesse momento para pegar essa mensagem e levá-la para os seus amigos, porque não é mais um remédio, não é mais uma descoberta, não é. Isso eles vêm prometendo há muito tempo. Em 1971, o Richard Nixon declarou guerra ao câncer, e desde então o câncer só vem aumentando. Não diminuiu a mortalidade em nada, o diagnóstico ficou mais precoce, parece que está vivendo mais, a pessoa vive mais tempo com o diagnóstico de câncer, mas no frigir dos ovos não está mudando nada. Se gasta-se cada vez mais. Hoje tem remédios que custam 40, 50, 60, 80 mil reais, uma injeção que vem dos Estados Unidos, e o pobre do paciente com câncer tem aquela ilusão que aquilo ali vai resolver, e muitas vezes ele morre em consequência daquela injeção. Eu já vi várias vezes. Às vezes a injeção dá um efeito colateral, ele entra no CTI e não sai mais. Se você tem algum parente, algum amigo que tem câncer, o que você tem que ter a conversa, põe a mão na pessoa para poder conversar com ela, que ela precisa de alguém que toque nela e olha nos olhos dela e diz, tudo vai depender de você também. Não é uma coisa que você vai no médico e tem uma pílula que eles vão te dar uma injeção e vai resolver. Não, é você que vem vivendo a sua vida errada, e você agora tem que fazer uma virada aqui de 180 graus para você poder seguir outro caminho. Muitas vezes eu já escutei isso. A melhor coisa que aconteceu comigo foi ter um câncer, porque a partir daí eu virei outra pessoa. Eu estou cansado de escutar isso. E na cardiologia a mesma coisa. Que bom que eu infartei. Eu hoje vivo a vida de uma forma diferente. O infarto me ensinou. Então, às vezes, a doença vem como ensinamento. Não é como castigo, ela vem como ensinamento. Então, o que você pode aproveitar da doença, entendeu? E com esse otimismo, essa hoje a psicologia da ciência positiva, que hoje está provado que estimula o sistema imune. É a primeira condição, é você trabalhar no mental. Porque tem gente que está se auto-sabotando, ele não quer curar da doença. Ele quer sofrer porque ele acha que ele não merece, ou porque ele tem um sentimento de culpa muito forte guardado, e aquilo gerou um câncer. Enquanto eu não for lá e falar com ele para se perdoar, porque nós não somos ninguém aqui, é Deus, nós cometemos coisa errada, não é verdade? Que a gente se envergonha depois do que a gente fez. Mas a gente tem o livre-arbítrio de pedir perdão e tocar a vida para frente. Então, se eu carrego um ressentimento do meu pai, da minha mãe, o que seja, isso contribui para esse câncer. Então, é uma hora de eu perdoar todo mundo. Então, eu quero terminar essa palestra, apesar de ela ter um cunho extremamente científico, e vocês percebem que eu tenho todo o conhecimento científico necessário, mas o que está faltando é isso aí, é o entendimento humano, é ter alguém para escutar, entendeu? É ter alguém para estimular a mente
para poder, através da mente, fortalecer o sistema imune. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Maravilha, Elaí. Gratidão aí por conhecimentos tão especiais. Gente, que vocês possam ir para casa com o coração aquecido, porque vocês tiveram aqui uma aula não só de conhecimento científico, mas uma aula de humanidades. É isso que a gente está precisando, exatamente. Se fala tanto de humanizar a medicina, né? Na verdade, isso deveria ser... A gente está precisando dessa humanização em todas as áreas, desse cuidado, desse olhar para dentro, né? Desse olhar para o ser humano. Acho que todos nós, a sociedade vive carente desse cuidado, do afeto, né? Que é exatamente isso que Laí está trazendo, que isso que faz a diferença, que a gente precisa levar para um novo paradigma, né? Um paradigma do cuidado, do autocuidado, porque aí a gente vai colaborar com o nosso corpo, que tem uma tecnologia muitíssimo avançada, capaz de resolver problemas incríveis, de fazer milagres. E o aprendizado, como Laí falou, observar qual é o aprendizado que a doença traz, né? Qual é a oportunidade que a doença está trazendo no seu processo evolutivo. Você sair dessa vitimização, sair dessa lógica do coitado, da coitada, né? Porque isso é exatamente o que faz com que o seu sistema imunológico se deprima e você abra as portas para o câncer. Gostaria de dizer para vocês, tem pessoas dizendo aí que o sinal não estava bom, querendo saber se vai ter amanhã. Sim, a gente vai mandar o replay amanhã, a gente vai mandar o replay amanhã e pedimos que vocês compartilhem, porque esse conteúdo é muito precioso, esse conteúdo salva vidas, esse conteúdo empodera as pessoas, esse trabalho que a gente está fazendo, junto com pessoas como o Dr. Laí Ribeiro, a autoridade que ele tem, é exatamente para que a gente possa expandir, para que mais pessoas possam acessar tudo isso. E convidar para vocês, na quinta-feira, eu vou estar fazendo mais um webinário com a minha filha Ana Marta, que está fazendo aí, trabalhando com alimentações saudáveis, inclusive alimentações veganas, voltada aí para o Natal, vegana sem açúcar, ela também vem usando frutas damasco como adoçantes, né, você não usa açúcar nenhum, né, e você vai ter também essa oportunidade de saber como fazer uma ceia de Natal deliciosa, e que esteja voltado para esse cuidado consigo. Que você cuide-se em todas as áreas, cuide do nível material, cuide do nível mental, no nível emocional, no nível espiritual, porque é exatamente isso que a gente está propondo aqui, esse olhar multidimensional para que cada um, para que você possa desfrutar, né, de toda a saúde que nós temos direito e que o nosso corpo tem uma sabedoria enorme. Aqui acima está o link da próxima aula. Você já pode se inscrever aí no link da próxima aula, e na quinta-feira você vai ter receitas maravilhosas aí para a sua ceia de Natal, para a sua ceia de Ano Novo, aí, saudável, né? De forma que você possa continuar esse investimento na sua vida, na sua qualidade de vida, na sua saúde e na sua dimensão humana. Laí, muito obrigado mais uma vez, né? Parabéns aí pelo seu trabalho. Vou continuar divulgando esse seu trabalho, que eu tenho muito respeito, e sei que conhecimentos como esse, de toda essa dimensão que você falou, salva vidas, e a gente precisa multiplicar esse conhecimento para que a gente contribua para um mundo melhor. Uma boa noite a todos e até quinta-feira.